Olha, até escrevi meu artigo da semana passada na Gazeta sobre isso. Tinha escrito um artigo, tinha preparado um artigo mais sério, mas afinal tive que escrever sobre isso, porque realmente a situação política te obriga a falar dessas coisas. Por um lado, é ridículo e o comentário terminaria aí, mas tentando tirar alguma coisa de mais sério disso, né? Vamos lá. Primeiro, tentando fazer jus à questão. Bom, os mapas que nós utilizamos no dia a dia, a maioria dos mapas, é o que se chama de mapa Mercator. Este mapa Mercator foi feito por Mercator, que era um belga, em 1569. E foi feito daquela forma, com a Europa, e não só a Europa, e a África também no meio. Por quê? E é verdade que super representa algumas regiões e outras ficam menores. Por exemplo, a África e a América Latina parecem menores, enquanto a Europa, a Groenlândia ou Alasca, que na época não eram os Estados Unidos, obviamente, porque sequer existiam os Estados Unidos da América, aparecem maiores. Por quê? Porque foi um mapa feito para navegar. Então, o objetivo era aumentar os mares, especialmente os estreitos, tá? Então, países como Noruega, os Bálticos e tal, essas regiões aqui, Groenlândia, Alasca, tem mais estreitos, era lá que acontecia a maioria das navegações, então foi feito para isso. Depois nós temos vários outros mapas, tá? Como, por exemplo, o mapa Peters. O mapa Peters, ao contrário, respeita as proporções, as áreas. Então, no mapa Peters, a Europa parece menor do que estamos acostumados a pensar, a África parece maior e a América Latina parece maior do que estamos acostumados a pensar, ou seja, com suas proporções corretas. Então, a Europa se vê que é menor e a Groenlândia também menor que a América Latina e que a África. Este mapa também tem problemas, porque respeita as proporções e as áreas, mas os continentes ficam alongados, que é o caso, por exemplo, da África e da América Latina. Depois nós temos outros mapas, como o mapa Winkel, que me parece, procurei, não achei, que é exatamente o que o IBGE usa, só que ele coloca de cabeça para baixo. O ponto qual é? Que todos os mapas têm problemas, porque quando você pega o globo terrestre, que é um geóide, uma esfera, para você entender, e você coloca num plano bidimensional, você inevitavelmente vai ter imperfeições. Este é o primeiro ponto. Segundo, então existem mapas melhores e piores dependendo da finalidade nossa. A meu ver, hoje em dia, 2025, comparado com 1500, se nós chegarmos à conclusão que temos mapas melhores, para alguns fins, especialmente o fim didático, visto que aquele mapa era um mapa para as navegações, absolutamente nada contra, né? Como uma questão meramente pragmática, prática. Ponto. Agora, achar que os problemas do Brasil derivam do fato que o Brasil se enxerga, é visto, é costumariamente colocado embaixo e não no centro, e os países do norte são colocados em cima, com posição de domínio, e no centro, etc., é besteira para ser gentil. Por quê? Primeiro, a Europa não é rica porque está no centro e em cima. Exatamente o contrário. A Europa está no centro e em cima, nos mapas, na maioria dos mapas, se colocou lá porque foram eles os primeiros a fazer os mapas. Por quê? Porque era feito para as navegações e porque adivinha quem tinha as navegações oceânicas mais desenvolvidas do planeta? Então fizeram para uso e consumo deles. É este o ponto. Repito, que hoje, se hoje serve outro mapa, perfeito, nada contra, ótimo. Ainda, este mapa com a Europa no centro e a Europa e os Estados Unidos no norte não impediu o desenvolvimento de vários países do sul ou não pertencentes a estes grupos, como, por exemplo, Austrália, Nova Zelândia, Chile, Coreia do Sul, Israel, etc. Poderia citar vários outros, que hoje têm rendas per capita iguais ou até maiores de países da Europa e da América do Norte. Então, é besteira. Tudo isso responde a essa visão de eurocentrismo, etc. É claro que uma questão, vista por vários pontos de vista, enriquece sempre. Mas você agregar algo ao que foi já construído é sempre muito bem-vindo. Agora, você querer resetar por resetar, você vai ficar estaca zero. Você vai querer rejeitar tudo porque simplesmente foi criado por alguém de outro país? Bom, então veja, então não usem também a matemática, os números árabes, porque os números também são árabes. Agora, você vê por acaso alguém na Europa rejeitar, ou nos Estados Unidos,
rejeitar os números árabes e voltar aos números romanos porque os números nossos são árabes e eles são romanos? Não existe uma besteira dessa. Você tem que pegar o que tem de melhor, independentemente de onde, porquê e como foi construído. Eles alegam que o simples fato de se enxergar naquela posição projeta uma posição de poder para os dois lados. De novo, não impedir o desenvolvimento de outros países. Então não é isso. E afinal, é o que? É uma desculpa para você colocar a culpa nos outros, o inferno são sempre os outros, e não fazer os deveres de casa. Perder tempo, energia, em lugar de discussões ridículas como essa, para olhar o que nós deveríamos reformar e não perder tempo com essas questões. Mas na verdade, sabe qual é a verdade? É o seguinte, o objetivo não é nem tão sério. O objetivo aqui é simplesmente criar uma antipatia, né, mobilizar algo de emotivo, irracional nas pessoas para jogá-las contra o inimigo imaginário, que não existe e que a culpa não é deles. Parem de criar inimigos imaginários e enfrentem cada um seus deveres de casa. É assim que os países cresceram, e não procurando soluções mágicas e poder mágico, o simples fato de você virar o mapa automaticamente agora decola. É óbvio que não. Que não. É realmente uma grande perda de tempo e ridículo, mas infelizmente estamos aqui falando disso